De volta aqui com vocês para a segunda parte da nossa aula. E aí estava falando do início, o conceito inicial de criação de qualquer projeto, de qualquer programa, de qualquer algoritmo. Quero que vocês entendam que, como eu disse aqui, o problema inicial, a problemática inicial, porque todo algoritmo, todo software nasceu com um problema, a visão de um problema. A problemática inicial, o visualizar esse problema, transformar isso de alguma forma em um projeto digital, em grandes equipes, normalmente tem ali um grupo de pessoas que trabalha só com isso. Eles nem imaginam, nem ficam pensando qual será a linguagem para a solução quanto àquilo. A prova disso é que eu gosto sempre de colocar projetos que foram utilizados com a linguagem C, que é o caso o Mortal Kombat. O Mortal Kombat, ele, se eu não me engano, ele já está chegando na versão 12 já. E nas últimas 3 versões, ele começou a inserir dentro da sua linguagem mais do que somente a linguagem C, mas começou a inserir também uma linguagem nova chamada Blue, a linguagem Blue. Por que isso? Isso foi definido pela problemática inicial, pelas essas pessoas que veem o problema e tentam resolver? Não, não foi isso. Não foi simplesmente definido por isso. Foi definido pela a evolução dos consoles que ali utilizam dessas linguagens. E eles perceberam que essa linguagem ela trabalha melhor com esses processadores para esses consoles. E aí o que isso tem a relação conosco? Pensem só, são 2 equipes que são até diferentes dentro desse grande projeto. A primeira imagina como resolver a problemática, ou seja, é aqueles que imaginam vamos querer golpes novos, vamos querer que tenha um personagem novo, vamos querer um cenário que seja no Brasil. Então eles imaginam toda essa questão, até mesmo visual, sem pensar que quem está lá no desenvolvimento, no pensamento da linguagem. Eu não quero saber como ele vai resolver isso. Eu sei que é possível fazer isso e eu quero que ele resolva. Enquanto isso, a outra equipe percebeu, olha, podemos dar um toque a mais, agilizar o nosso projeto utilizando o incremento de ações com essa outra linguagem. Então eu quero que vocês entendam que quando a gente vê um projeto como esse apresentado aqui, o modo passo a passo da criação de um projeto, cada passo daquele, objetivo, a parte do fluxo de dados, tudo isso em um grande projeto, em um projeto grandioso, como um jogo, um sistema operacional, um sistema de informação, um sistema de gestão, existem ali pessoas definidas para fazer aquela ação, aquele momento. A definição de um fluxo de dados, criação de diagramas, tudo isso, essa parte da documentação, existem pessoas que estão responsáveis só por esse momento. Inclusive um projeto como esse todo, quando a gente está criando aqui, está montando isso para entregar para o professor, a gente está percebendo a vida completa, todo o trajeto de vida de um software. Mas saibam que fazer do início ao fim é muito raro, assim, um grande projeto, você participar de todos os momentos, todos os módulos internos dentro desse projeto maior. Normalmente a gente fica mais apegado a um só daqueles setores nesse nosso projeto. Bora entender um pouco mais aqui, eu estava falando sobre a criação do projeto e a gente entendeu que a transformação do problema para o mundo digital é o primeiro passo, tudo isso. Vamos ver agora na utilização disso no algoritmo. Vamos relembrar isso no nosso algoritmo. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação, nossa telinha. Então, a estrutura básica de um programa em C, ele vem inicialmente com as diretivas para o pré-processador e a declaração de variáveis. Ou seja, no início ali, a gente vai ter algo como as bibliotecas iniciais, vai ter algo como as variáveis globais. A gente já entende que existem variáveis globais que funcionam como todo e qualquer arquivo do meu projeto. Também existem as variáveis locais, que vão estar normalmente aqui, ó, dentro do nosso projeto. Ali naquele inicial, eu posso colocar também aquelas constantes, eu posso colocar a chamativa por partes gráficas. Ah, isso também é possível? A gente só não usou aqui. Chamativa por partes gráficas. Eu posso chamar ali no inicial, naquele inicial, antes do main, eu posso chamar ali arquivos em outras linguagens. Vocês vão ver quando vocês estiverem
implementando algum site, criando isso em uma linguagem web, vocês vão perceber que lá no início do nosso projeto é onde a gente pode chamar, eu estou com um arquivo HTML aberto, linguagem HTML, de hipertexto. Eu ali no início dele, eu vou chamar um JavaScript, outra linguagem, sim, vou chamar um PHP, outra linguagem, sim, a gente chama tudo ali no começo. Eu posso chamar tudo ali no começo. Na verdade, o cabeçalho do nosso projeto sempre serve desse modo. Isso vai funcionar dessa forma em qualquer projeto que você for fazer, não importa a linguagem, vai seguir esse padrão aqui que a gente está vendo, essa estrutura. Depois temos o início do nosso programa. No início do nosso programa nós temos ali, podemos passar alguns parâmetros, no nosso caso ali vamos deixar sem passar parâmetros, só para entender a estrutura, e depois com as chaves ali a gente declara as nossas variáveis locais, constantes locais, eu posso fazer isso também, todas as funções, todos os possíveis comandos. É onde acontece realmente o nosso programa está rodando, nosso algoritmo ali está a funcionar. Variável, bora relembrar o que é a variável? Variável, gente, é simples, eu sempre gosto de chamá-la de cercadinho da memória. Lá na nossa memória, a gente tem algo definido como se fosse um grande tabuleiro de xadrez, na nossa memória. Lá na disciplina de arquitetura, isso deve ter sido falado bem na aula só sobre memórias. E a gente vê que tem esses quadradinhos na nossa memória RAM. Vamos focar principalmente na memória RAM, onde acontece a execução do nosso programa. E é nesse espaço de memória aí que eu utilizo a execução do nosso programa. Só que para utilizar esta memória, para reservar dados ali, eu tenho que criar um espaço reservado, e nesse espaço reservado é o que eu gosto de chamar de cercadinho. Eu faço um cercado ali, é como se você comprou um terreno, um lote, e aí, não, eu vou criar um muro ali, aí ninguém vai invadir meu lote, tá ali, tá cercado, tá ali, tá protegido. Eu coloco até uma placa ali dizendo que pertence a mim, o que vai ser construído. Então é a mesma coisa no mundo digital. Criei ali a minha variável, é o espaço onde eu estou reservando na memória, dizendo, olha, ali naquele espaço eu vou construir algo, vou utilizar de alguma forma. E a gente sabe que a gente pode utilizar dos diversos formatos, tipo inteiro, tipo caractere, booleano, que a gente não utilizou tanto aqui na nossa linguagem C, porque a gente sabe que o booleano na linguagem C não é natural, mas a gente vai utilizar isso futuramente em outras linguagens. A gente utilizou aqui criação de vetores, a conexão de várias variáveis. Então a gente sabe fazer essa reserva bem aí. E quando eu defino algo como int idade, eu estou dizendo o tipo da minha variável, dizendo que ela vai ser inteiro, é do tipo inteiro, e o nome que eu dei para ela foi idade. Então eu estou dizendo que aquele cercadinho criado, ele é do tipo inteiro, ele está pronto para armazenar tipos inteiros. A gente até definiu que quando se fala que é tipo inteiro, caractere, quando eu falo isso, é até a quantidade de memória que eu estou armazenando. A gente foi falado aqui que o tipo caractere, ele não guarda informações, ele guarda somente o símbolo. Então, quando eu coloco em um tipo caractere o número 3, eu estou guardando o símbolo 3. Agora, quando eu guardo o número 3 em um tipo inteiro, eu estou guardando o símbolo e o valor de 3. Por isso, inteiro sempre ocupa o maior espaço para guardar essa informação dentro da nossa memória. E está aí definido entidade, uma variável do tipo inteiro, com o nome idade, que na linha seguinte está recebendo o valor de 30. Então, é o valor mesmo, não só o símbolo, mas o valor de 30. E na última linha, tem ali uma função print, chamando ali a idade e apresentando em tela. Vocês percebem até que ele diz que é do tipo dígito, chamando a nossa variável idade para apresentar em tela o valor da idade ali, que seria o número 30. Então, apareceria em tela, a idade é 30. Vamos ver aqui num exemplo, na prática,
que é justamente o que eu falei sobre o tamanho reservado, o tipo que é reservado e o tamanho que é reservado ali internamente. A gente vê que nas 4 linhas ali que eu estou chamando, da linha 4 até a linha 7, eu criei uma variável do tipo inteiro, soma, já recebe logo de cara o número 10, e por ser o tipo inteiro, está mostrando em tela ali, na telinha preta à direita, o número 10. Um float, uma variável do tipo float, ponto flutuante, eu estou armazenando nela 2.21. Por estar definido somente na chamativa dela, na linha 10, só para apresentar o tipo float, está lá o porcentagem float, e eu não defini quantos caracteres vai aparecer, por isso que está aparecendo ali 6 caracteres depois da vírgula. Eu não defini a quantidade de caracteres. Isso pode ser definido. Vou falar ainda um pouquinho mais sobre isso ainda hoje. E aí, na linha 6, eu estou chamando uma variável letra, ela armazena tipos caractere, ou seja, só o símbolo, e está armazenando o valor 10. Percebam que eu tenho ali a aspas simples, chamando a letrinha A. Porque se for numeração, eu não preciso colocar protegido por aspas. Se for um símbolo, simplesmente um símbolo, aí eu passo o valor ali protegido pela aspa. Então quer dizer que se eu tiver que colocar o número 3 dentro de uma variável inteiro, eu chamo logo o número 3, dizendo ali pelo igual, que é o de atribuição, interno, caindo dentro da nossa variável. Mas se eu tiver que colocar o número 3, ou melhor, o símbolo 3, dentro de uma variável do tipo caractere, eu tenho que colocar ela em aspas? Sim, porque você está passando só um símbolo. Então, se você chamar char, caractere, letra, do jeito que está ali na linha 6, igual, ou seja, atribuindo, recebendo, o 3 sem as aspas, pode ter certeza que vai dar um erro aí. Porque é um erro lógico, eu estou tentando inserir um valor inteiro, o número 3, dentro de um espaço reservado de memória que é para um caractere. E do que isso acontece realmente lá na nossa memória? O que está acontecendo? Lá na memória, a gente sabe, vou colocar aqui desse modo aqui, os quadradinhos. Ó. Lá na memória, quando a gente está reservando o tipo inteiro ele armazena, vamos dizer, 4 bloquinhos. Enquanto o tipo caractere, ele armazena somente 2 bloquinhos. Então, se o tipo caractere armazena só 2 bloquinhos e eu tentar colocar um tipo inteiro, ele vai querer usar 4 bloquinhos, onde só tem espaço reservado para 2 bloquinhos. Ou seja, eu estou querendo guardar um caminhão numa vaga que é para um carro. Não dá certo, não cabe. E é por isso que daria o erro aí, nesse caso. E aí, nossa última linha ali, na última variável criada, a linha 7, a gente está criando um double. Um double, ele nada mais é do que um tipo flutuante, mas a mais, o dobro desse tamanho. A gente tem outros tipos aí, long e tal, mas a gente ficou só com esse porque não era necessário, nesse exato momento, criar esses outros tipos de variáveis. A gente vai utilizar esses diversos tipos. Eu digo que existem mais de 20 tipos de variáveis possíveis em outras linguagens, como é o caso do JavaScript. Lá no JavaScript a gente vai trabalhar com outros tipos e lá vai ser necessário mesmo esses tipos diferentes, esses vários tipos. Aqui a gente pode continuar em 3 tipos aqui, o int, o tipo inteiro, né, o nosso float e o tipo caractere. Só isso aí, esse básico aí já nos serve aqui para a linguagem C. E aí a gente definido inicialmente que o fluxo de dados, a gente tem a entrada de dados e a saída de dados. E em meio a isso acontece o processamento. Mas na entrada de dados a gente sabe que para o programa receber esses dados, ele receber isso, a gente tem que ter uma função para tal coisa. A nossa função inicial aqui falada, a gente sabe que vou falar sobre a get aqui, mas a função inicial, a mais usada, a mais simples, é a scanf. A função scanf, o que ela pede? Ela pede 2 parâmetros. O primeiro, qual o formato que você vai receber? No parâmetro inicial, nos formatos, entre aspas,
é ali que você define qual o tipo de dado que vai chegar até ali. Se você colocar, está querendo receber inteiro e você colocar o porcentagem D, você está dizendo, vou receber tipo inteiro. O F, float, você sai definindo ali C, é char, caractere, então você sai definindo ali os tipos que vão receber. Por que isso? Para justamente quando eu tenho uma variável criada, ela é do tipo caractere, e eu tentar inserir ali naquele caractere, ali naquele espaço, bora desenhando aqui, vamos desenhando. Se eu criei ali, vamos pensar aqui com 2 espaçozinhos, ela é do tipo caractere, ela é caractere. Pronto, criei essa variável, o nosso cercadinho na memória do tipo caractere. E eu quero colocar um inteiro. Eu estou fazendo aí uma besteira, estou fazendo uma loucura, quero colocar o número inteiro dentro desse espaço de variável. Se eu não definisse aqui na scanf, não tivesse o formato já definido desse jeito, se a função scanf ela não tivesse preparada para fazer essa comparação inicial, o que iria acontecer? Iria acontecer o chamado estouro de memória. E aí o nome já me diz logo que tem alguma coisa extremamente errada. Quando se fala que tem um estouro, é porque está muito errado. Então, antes de o número inteiro cair no espaço da memória, o scanf, ele olha ali qual é o tipo, o formato que você vai passar. Aí você diz, eu estou passando para essa minha variável, um tipo porcentagem C. Porque a variável é um caractere. E aí o que eu faço? Eu tento jogar o número 3 dentro dela. Ele olha assim, ei, número 3 não é caractere, meu amigo. Você está errando aí em alguma coisa. Aí ele já dá o erro nessa comparação inicial antes de tentar gravar lá dentro da memória. Então ele é uma proteção quanto ao estouro de memória. Lá na disciplina de sistemas operacionais que está para começar para vocês, deve começar logo na semana que vem, a disciplina de sistemas operacionais, vai ser algo que vai ser muito falado lá, que é justamente o estouro de memória. É o maior medo de um sistema operacional no uso de uma máquina é justamente o mau uso da memória. Ele tem que conseguir gerenciar a memória daquele sistema. E o estouro de memória é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores medos que tem dentro da gerência de um sistema operacional. Vocês vão ver isso muito lá na disciplina de sistemas operacionais. Mas aí, retornando aqui para nosso momento de comparação pelo scanf, o scanf ele faz logo essa comparação inicial desse modo. Mas, Rido, se eu coloquei o porcentagem D dizendo que é um dígito que eu vou colocar, ele também já vai dizer que é erro. Por quê? Porque ele faz essa comparação porcentagem D e vê a nossa variável que está ali na frente, o endereço de memória que está ali na frente. Mesmo se você não inserir, ele faz essa comparação. Ali vai ter porcentagem D, mas essa variável, bem aí, esse I que foi criado, ela é de que tipo? Ah, é porcentagem D, mas digamos que ela tenha lá como tipo caractere. Ele já dá erro. Mesmo se você não inseriu nada. Mesmo que você não tenha colocado nada ainda ali, mas ele já diz lá, já faz essa comparação. Ei, tá errado isso aí, meu amigo. Erro lógico. Na hora que você for tentar executar, você compilar o seu programa, o seu projeto, ele já vai dar o erro. Antes de pedir para a pessoa digitar um número, ele já vai dar um erro ali, porque ele fez a comparação. Então, esse tipo de comparação, o scanf, a função scanf está preparada para que não exista o estouro de memória. Quando a gente passou a primeira vez falando sobre o uso do scanf, a gente não falou dessa questão de estouro de memória. Vocês devem recordar disso. O Rito não tinha me falado isso. É porque agora a gente está mais habilidoso, a gente já está no ponto aí de começar a aprender até estouro de memória, sobre o uso da memória dentro do nosso sistema operacional, com o uso da arquitetura, tudo que a gente aprendeu até hoje. Então a gente tem um conhecimento a mais, eu posso tocar nesse assunto. Então as strings de controle, é só para relembrar aqui, porcentagem C, caractere, porcentagem D, inteiro, porcentagem E, número ou notação científica, porcentagem F, ponto flutuante, nosso float, porcentagem O, octal. Ei, não usamos esse octal, nem esse porcentagem X hexadecimal, a gente não usou esses dois aí, Hildo. Quando é que a gente vai utilizar isso aí? A gente não utilizamos eles aqui, porque até mesmo o hexadecimal e o sistema octal, não trabalhamos com ele, ainda não.
Lá na disciplina de arquitetura, vocês aprenderam o binário, conversão de binário, mas ainda tem esses dois aí que a gente vai ter que explorar, a gente vai ter que aprender lá na disciplina de redes de computadores. Porque o hexadecimal é usado sim na criação do tal do IP da máquina. E aí vocês vão ter que aprender esse outro sistema. Então é um conhecimento que está chegando aí e por esse motivo a gente não utilizou ainda essa string de controle para octal e hexadecimal. Mas isso aí vai ser utilizado ainda, a gente vai rever isso e aí vocês vão entender isso mais adiante. A gente já utilizou também a porcentagem S, a de cadeia de caracteres, a string, ou seja, para chamada de valores que estão dentro de um vetor, e o double, que é um que a gente não utiliza, que nada mais, nada menos é do que como se fossem dois flutuantes, tanto que está ali a chamativa dele como se fosse flutuante. Operador de endereço é, então a gente tem que entender o operador de endereço, a chamativa do endereço. Ah, peraí, Hildo, como é que é essa chamativa de endereço? Bora desenhar aqui a nossa memóriazinha de novo. Tá lá o nosso tabuleiro, nossa memória. Quando você armazena dentro da memória algo como valor A e o valor B, tá lá dentro da nossa variável ali, um vetorzinho, guardamos o A e o B. Mas a gente tem que entender que na chamativa desse espaço, ele tem um pequeno lotezinho, um endereçozinho ali do lado. É como se fosse na casa de vocês. Lá aquele número que tem em frente à casa de vocês, lá tem lá 1512. A minha casa, eu moro na rua, que tem na Rua das Brusundangas, número 1512. 1512 é justamente o número da sua casa, é como o carteiro te acha, é como seus amigos te acham. Então, esse endereço ele serve justamente para apontar o local onde aquele item, aquele dado vai ficar armazenado. É o endereço da variável para ser encontrado. Toda variável ocupa uma área de memória e seu endereço é o primeiro byte por ela ocupado. Isso aqui, vocês vão rever isso, esse conceito de endereço em espaço de memória vai ser muito utilizado em tudo que é disciplina que vocês verão aqui adiante. Ah, eu vou trabalhar com redes de computadores. Vai fazer um transporte de dados, você vai enviar um arquivo para uma outra máquina, tem que ter o endereço de onde vai estar aquele arquivo, o endereço de memória daquele arquivo. Ah, eu vou trabalhar com um banco de dados, também precisa ter um endereço. Vou trabalhar com sistemas operacionais, falamos que é gerência de memória, endereço, ou seja, esse conceito aqui do endereço de memória, ele está enraizado em tudo que tem a ver aqui dentro da nossa tecnologia, tudo que tem a ver com a informática. Então é um conceito que você tem que levar mesmo para a vida. Vai continuar utilizando-se no mundo da informática, vai continuar aprendendo a informática, pois vocês vão precisar disso aí. Outro ponto aqui que foi, eu até cheguei a falar para vocês, ó, o inteiro, 2 bytes, ocupa 2 bytes. O caractere, 1 byte. Como é que eu posso colocar um inteiro dentro de uma variável caractere? Se ali tem 1 byte, ou seja, 1 byte, só um espaço, e eu preciso de 2 bytes para guardar aquele inteiro, porque ele guarda também não só o símbolo, mas ele guarda também o valor. Mas, Hildo, e se eu guardar o número 3? Eu quero o símbolo número 3. Então quer dizer que você está deixando de lado o valor do número 3. O valor dele. Se você está deixando de lá o valor dele, então agora sim, você descartou essa parte que você não vai usar e ele cabe sim dentro dessa variável do tipo caractere 1 byte. Quando usamos o comercial precedendo uma variável, estamos falando do endereço dessa variável na memória. Então, sempre que você chamar o comercial, você está falando do endereço. Se você chamou só o nome da variável, você chamou o valor que está lá dentro. Então, percebam aqui nesse nosso código. Eu tenho ali none, uma variável do tipo inteiro, que eu estou atribuindo o valor 2. O que acontece se eu chamo somente num? Se eu chamar num, ele virá como 2. Por quê? Eu estou dizendo, eu quero saber o que tem dentro desse espaço. O que está ali armazenado.
Agora, quando eu chamo o endereço, o e-comercial, eu vou chamar o endereço lá da memória. Aqui, nesse caso, nesse nosso exemplo, deu essa numeração 1230, que é o endereço físico da memória. Vamos levar isso para um outro exemplo no mundo real. É como se eu perguntasse para você, na sua casa, o que tem na sua casa, você ia dizer os itens que tem dentro da sua casa. Ah, tem uma geladeira, tem uma televisão, você ia falar os itens. Mas se eu perguntar para ti, o e-comercial, o endereço da sua casa, você vai falar, tem geladeira, tem televisão? Não, você vai falar o endereço da tua casa. Rua das Brusundangas, 1230. Você vai falar o endereço. Então aí percebam a diferença. Se eu perguntar para vocês, qual é o seu endereço? Você vai dizer o nome da rua e o número da sua casa. Mas se eu falar o que tem na sua casa, aí você não vai dizer o endereço. Você vai dizer o que tem dentro da sua casa. Os objetos que tem dentro da sua casa. Tá? Então vamos guardar isso aí. Quem ainda não tinha entendido até agora, essa diferença do ezinho comercial e sem o e-comercial, para uma variável, para uma chamativa de uma variável, bora fixar isso agora. Existem alguns caracteres especiais, o /n é para uma nova linha, saltar uma nova linha. O /r praticamente a gente não utilizou, mas o /r é como se você tivesse dado um enter. /t é tabulação, para você dar um espaço, a gente chegou a utilizar isso aqui em alguns dos nossos exemplos durante as nossas aulas. Se você quiser fazer com que a letrinha apareça mais à frente, mais centralizada, utilize o /t. /b para retroceder, eu quero que a contagem, o pedindo para digitar, ele retorne para o começo. Se eu quiser mostrar a aspas, porque as aspas elas servem para mostrar a inserção de um caractere e não de um inteiro. Mas se eu quiser chamar o inteiro, se eu quiser chamar a aspa, eu chamo o /aspa. Tá, mas Hildo, se eu chamo o barra ele serve para fazer comentário, ele serve para chamar uma nova linha. Como é que eu quiser mostrar um barra no meu texto, o que eu faço? Você chama /barra dentro do seu texto. /barra. Quando eu fizer aspas dentro do meu print, chamando um print, a função print, aspas, abre aspas, /barra, fecha aspas, /barra, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que é para mostrar na tela, /barra. Vai mostrar na tela ali o /barra. Tá? Ele não vai ser algo como um comentário, mas ele vai estar mostrando em tela. Muitos desses caracteres especiais são usados em diversas outras linguagens, principalmente o /n, vocês vão ver até em linguagens como linguagens web utiliza isso. Comentários também já utiliza o /barra em várias outras linguagens. Tá? Então, muito que está aqui, a gente ainda vai utilizar em outras linguagens. Vamos para um exemplo aqui prático. Crie um programa que leia um valor de hora e informe quantos minutos se passaram desde o início do dia. Só para a gente entender a utilização do ezinho comercial aqui. Nesse programa, a gente vê ali que no começo, ele tem chamando, esse programa aqui está lá dentro do nosso GitHub também, tá, gente? Quem quiser, tá lá, faz parte dos nossos exemplos. Linha 1 e 2, chamei as bibliotecas iniciais. A biblioteca stdio serve para quê, gente? Para chamada de funções de entrada e funções de saída. O print e o scanf, principalmente elas. Segunda linha vem a locale. Para que serve a locale? Caracteres especiais. Se você vai utilizar qualquer caractere especial, chame a biblioteca locale e dê o comando set locale dentro do seu programa. Linha 4, eu começo o nosso programa com a função principal amém. Linha 6, eu inicio ali duas variáveis, int horas e minutos. Fiz com que as duas variáveis criadas aí, horas e minutos, sejam do tipo inteiro, tudo na mesma linha. Lembrar que na chamativa de variáveis, se eu quiser chamar 10 variáveis do tipo inteiro, basta eu colocar um int e o nome de cada uma das variáveis que eu vou criar, separada por vírgula, encerrando com ponto e vírgula. O ponto e vírgula serve para você encerrar aquele comando daquela linha. Se eu quiser criar 10 variáveis do tipo inteiro e uma do tipo float, eu posso colocar as 10 variáveis inteiro em uma só linha, e na linha seguinte eu coloco o float e o nome daquela variável.
E o do meu programa ficou extenso, eu coloquei essas 10 variáveis e aí ficou gigante aqui em linha. E aí eu dei um Enter para colocar o resto das variáveis. Tipo aqui, ó, dei um Enter bem aqui e aí o minutos ficou na linha de baixo. E meu programa está dando erro. Por quê? Ele vai dar 2 erros aí. 2 erros, na verdade. O primeiro, porque a primeira linha, quando você quebrou, o minutos foi para a linha 7 e o int horas ficou na linha 6. O int horas tem uma vírgula. Para encerrar uma linha, o que eu faço? Ponto e vírgula. E o minutos que ficou na outra linha? Ficou somente minutos, mostrando que era um do tipo int, tipo float, o tipo que fosse. Então você tem que definir naquela linha, fica preso naquela linha, todos os tipos ficam somente naquela linha. Então eu chamei int e coloquei todos os nomes adiante, tudo que ficar adiante do int será daquele tipo int. Se você deu um enter e passou para a próxima linha, você quebrou a linha. E ao quebrar a linha, você tem que definir na próxima. Então quer dizer que se eu quisesse fazer, vamos pensar aqui no extremo aqui, algo extremo. Estou criando 30 variáveis do tipo inteiro. Eita, 30 variáveis? Estou criando 30 variáveis. E aí ficou uma linha gigantesca. Eu quebrei, saltei, dei um enter ali e coloquei em cada linha 10 variáveis. Em cada grupo destes 10 variáveis eu tenho que colocar um int na frente? Exato. Em cada uma delas você tem que colocar int na frente. Por quê? Porque você quebrou a linha. E ao final das 10 variáveis você tem que colocar o ponto e vírgula, encerrando aquela linha. E isso serve para todas as linguagens, todas elas têm essa mesma questão aí do início de uma variável numa linha, um grupo de variáveis, eu inicio somente ali no começo colocando o tipo. A grande maioria, a maior parte, as mais famosas utilizam isso. E algumas delas, como é o caso do JavaScript, aceita que você coloque essas 30 variáveis saltadas em linhas, porque na primeira você não fechou o teu comando com ponto e vírgula. Ele só vê que a linha encerrou, mesmo que você saltou linha, mas ele só vê que a linha encerrou quando você colocar ponto e vírgula. Mas para a boa prática, vamos sempre colocar ponto e vírgula no final de cada linha. É a boa prática, a boa escrita. Linha 8, eu estou chamando ali o setLocale, a nossa biblioteca locale, dizendo que eu estou repassando o tipo português, ou seja, todos os caracteres que eu quero que sejam utilizados, caracteres especiais, serão do tipo da linguagem portuguesa. Isso aqui também já foi definido. E na linha 10, a gente está chamando primeiro um comando de saída. Vou falar um pouquinho mais sobre ele ainda, mas ele é bem comum, bem simples. Printf, e digo ali para mostrar em tela qual a hora atual, formato 24 horas, e dou aquele comando especial que a gente viu na última tela, o /n, para saltar uma linha. Vocês percebem que ele está saltando uma linha aqui, ele pergunta qual a hora atual e ele salta a linha para a pessoa digitar na próxima linha. A pessoa digitou ali o 13 e esse 13 vai ser reconhecido pela a nossa função de entrada, a scanf, que está ali na linha 11. Esse 13 vai cair dentro da nossa variável, nosso e-comercial horas. No endereço vai cair lá dentro de horas. O scanf ele já está reconhecendo que é do tipo D, ou dígito, então é do tipo inteiro, tudo passando aí tranquilamente pela lógica. Linha 12, a variável minutos é chamada e recai sobre ela horas multiplicado por 60, que é para dar a quantidade de minutos. E 13, na linha 13, vem um printf chamando ali o resultado final. Desde o início do dia até a hora informada, já se passaram, aí vem o porcentagem D, porque eu quero chamar a nossa variável. E perceba que onde você chama o porcentagem D, porcentagem C, é o que vai ser depois do fechamento das aspas, a primeira variável. Naquele nosso exemplo que eu estava falando agora há pouco, de 10 variáveis sendo chamadas, o que eu tenho que fazer para mostrar as 10 variáveis aqui? Se são 10 variáveis, eu teria que colocar porcentagem D, vai chamar a primeira variável que eu vou colocar depois da vírgula. Depois mais um porcentagem D, eu teria que colocar porcentagem D 10 vezes aí nessa linha para mostrar os 10 resultados. Eu poderia fazer desse modo? Poderia. Vou quebrar a linha, posso chamar porcentagem D, aí chamo /n, porcentagem D, /n, assim cada resultado vai aparecer um abaixo de outro na nossa tela. Então o modo de apresentação na tela depende muito do que você quer que seja apresentado.
E aí o nosso programa encerra ali, retornando o valor 0, mostrando que a nossa função principal main, ela perde um retorno, e o 0 aí foi confirmando que chegamos ao final do nosso programa, tudo deu certo. Vamos entender um pouquinho da estrutura if, já que a gente entendeu os comandos de entrada e saída do nosso scanf, o nosso print, até o nosso print ali utilizamos. Vamos entender o nosso if, o nosso se. Vimos lá no Portugal que o se é justamente aquele momento de decisão. Então a estrutura de decisão, a primeira estrutura de decisão que a gente trabalha é o se, o if. É a condição de se você aparece uma decisão ali de você ir para um lado ou para outro, direita ou esquerda, escolher entre dois valores. Ela é a mais simples de todas, já que ela tem em sua escolha somente dois valores. A gente vai ver que tem estruturas mais adiante, como é o caso do switch, onde você pode decidir por vários caminhos ao mesmo tempo. Mas se você tem principalmente só dois caminhos, a gente utiliza o nosso if. O comando if causa um desvio no processamento ao selecionar a sequência para ser executada. A sequência a ser executada depende do valor lógico da condição utilizada. O comando também pode ser formado pelas cláusulas if e else. Primeiramente será apresentado o comando nas suas formas mais simples. Primeiro vamos mostrar o if, depois com o else. O if else seria uma outra condição, um novo caminho. O if comum, ele te dá uma opção e se por acaso você não seguir por aquela opção, lhe cabe todo o restante. Ou seja, se eu te disser siga à direita, você seguir para a direita. Se você não quiser seguir para a direita, o resultado vai ser só uma opção, a esquerda. Então, nesse caso, um simples if, iria lhe resultar nessa sequência. Tá aí o modo, normalmente o que acontece, tem o if, a cláusula, a expressão que é esperada, a nossa condição do que vai acontecer, e ali você coloca, se por acaso, digamos que 1 for igual a 1, a variável A for igual ao número 0, aí é a condição para você continuar naquele caminho. Então, esta condição é perguntada. Se essa condição me entrega um valor verdadeiro, eu sigo adiante. Se não der um valor verdadeiro, se ela não me der aquele valor, o resultado verdadeiro, eu salto aquilo dali, ou seja, eu continuo com o restante. É praticamente como se fosse uma simples pergunta do dia a dia nosso. Por exemplo, alguém te oferece, ei, você quer um copo de suco? Se você disser sim, a pessoa te entrega o suco. Se você disser não, segue a vida sem suco. E aí passa por essa sequência aí. Vamos pôr um exemplo utilizando o nosso if. O programa recebe um número e mostra se ele é um número positivo ou negativo. Essa é a problemática. Pedir um número, o número está ali, e o número vai ver se esse número é positivo ou negativo. No nosso programa está ali na utilização, nesse caso aí a gente utilizou tanto o COD quanto o móvel C. E o resultado ali na telinha logo abaixo, a gente percebe ali tanto no móvel C entregando o resultado, quanto do COD Blocks também entregando seu resultado. Vamos ver o que aconteceu nesse programa, ver a condição do se. Linha 3, biblioteca inicial, stdio. Linha 4, vem a main, a nossa função principal, iniciando o programa. Vem na linha 6, começando uma variável n, do tipo inteiro. Aí sim eu peço para a pessoa digitar. Digite um número, com um print na linha 7. Esse número é recolhido através do scanf, cai dentro de n, ali na linha 8, através do nosso scanf. Na linha 9 começa as comparações. Percebam que utilizando só um if, eu tenho que fazer ali vários ifs seguidos para fazer essa comparação. O primeiro if, ele pede if n menor do que 0. Ele pergunta se o n é menor do que 0. Se caso a resposta sim, esse n é menor do que 0, ele entra dentro dessa sequência e me dá a seguinte resposta. O número digitado através do printf. O número digitado é negativo, porque ele é menor do que 0. E após ele fazer isso, ele segue a vida não entrando nos outros ifs, ele passa direto. Ele só entra naquela sequência ali e depois vai para o final do programa. E assim vai os outros. O if, n maior do que 0, aí ele mostra que é positivo, e o n igual a 0,
ele mostra que é igual. E utilizando o else, qual seria a vantagem da utilização do else? A cláusula opcional else permite a execução de uma outra sequência de comandos, caso a condição seja falsa. Então, na else, eu entro primeiro no if, pergunto se aquela condição vai ser verdadeira. Se ela for verdadeira, a sequência 1 vai entrar. Eu passo para a sequência 1, ou seja, se eu pergunto para a pessoa, faço a pergunta, você quer suco? Se a pessoa disser sim, é a sequência 1, eu entrego o suco para ela. Se a pessoa disser não, aí tem o else, ainda tem um então. Ainda tem um então ali. Aí eu pergunto, quer refrigerante? Ou, no caso ali, eu nem pergunto, não tem nem expressão. Eu entrego, pois pego o refrigerante. Eu já chego na minha mão ali com as duas condições, as duas sequências. Eu chego com uma mão mostrando um suco e na outra um refrigerante. E eu ofereço para a pessoa, quer suco? Se a pessoa não quer suco, logo ela quer refrigerante. Então eu dou essas duas opções. Eu prendo essas pessoas nas duas opções. Sequência 1 ou 2. Vamos para um exemplo utilizando o if-else. O programa lê dois números e mostra qual é o maior deles. Tem aí também utilizando o móvel C, tanto no modo do COD. Na linha 7, iniciei duas variáveis do tipo inteiro. Linha 8, eu peço para a pessoa digitar um número. Esse número vai cair dentro de A, da variável A. Depois, na linha 10, peço um segundo número. Esse número vai cair ali dentro da variável B. E aí tem o nosso if. Se a gente utilizar só o if, sem o else, a gente teria que fazer a consulta de if aí várias vezes. Com o else, a gente diminui essa condição. O if pergunta, o A é maior do que B? Se o A for maior do que B, o número maior vai ser o A. Então, ele vai entrar dentro desse print aí, mostrando que o número maior for o A. Se não, vai cair na segunda opção, o B. Vai mostrar a letra B, vai entrar no else aí, e vai mostrar a condição que o B é o maior deles. Esse nosso trajeto aí, ele só tem um pequeno problema. E se o A for igual ao B? O que me acontece aí? Ele não me resultaria numa questão, não me resultaria numa condição aí. Então, a gente teria que trabalhar melhor essa condição aí com uma estrutura a mais. Porque eu estou dando aí 3 opções. Então, o if-else é principalmente para quem tem 2 opções. E aí, a gente começa a entrar no switch case para quem precisa de mais opções ainda. O comando if-else permite que seja selecionado uma de duas sequências de ações de acordo com o valor de uma condição. Já o comando switch case é generalização desse comando. O comando permite que seja executado uma de várias ações, dependendo do valor de uma expressão seletora. O switch case ele é perfeito para a construção de menu. Vai construir um menu de opções. Vocês chegaram a olhar, eu coloquei lá para vocês o jogo da cobrinha, lá na data do dia 23. Tem lá o jogo da cobrinha. Vocês chegaram pelo menos a olhar, a executar eles e viram como é possível ter um joguinho? Quem viu aí, quem chegou a executar, comenta aí no nosso chat. Professor, eu vi, funciona mesmo. Dá uma olhada, quem viu, comenta aí. Tá? E quem não viu, vai lá e depois dá uma olhadinha. Vocês vão perceber que dá para fazer coisas bem grandiosas com a linguagem C. Muito simplório, muito simplório. Eu iria evoluir esse programa utilizando até uma interface gráfica, por exemplo. Fazer aquele mesmo programa da cobrinha em uma linguagem como o JavaScript. Perfeito, já entrega até de um jeito que dá certinho para utilizar dentro de aplicações. Eu acho que até o caso utilizando o JavaScript, fazendo aquele jogo da cobrinha, é perfeito para você fazer uma primeira aplicação. Talvez quando quando vocês estiverem comigo lá em uma linguagem de aplicação, lembrem comigo desse jogo da cobrinha aí para a gente fazer um aplicativo. Quem sabe vai ser o primeiro aplicativo que vocês vão colocar até dentro da Play Store aí. Então, o switch case, ele é como se fosse aquela mesma questão de uso do if e o else, mas agora bem mais avançado, onde você não tem só 2 opções. E a quantidade de opções depende de quanto você quer. O switch, ele te chama um seletor, chama ali a nossa variável seletora, e aí ele te dá os vários casos. Dependendo da opção que você escolhe, você vai estar escolhendo aquela sequência. Então, ao invés de eu chegar para você com uma mão
um suco e na outra o refrigerante e falar para você, você quer suco? Aí se você não quer suco, cai no refrigerante, ou eu te perguntar, você quer refrigerante, já cai no suco, eu te dou um leque de opções, eu chego para você e pergunto, você quer beber alguma coisa? Aí a pessoa vai, olha a seleção ali de bebidas, olha no menu, vamos pensar no menu mesmo, um cardápio, tem ali várias bebidas, 10, 15, 20 bebidas, aí a pessoa escolhe, ah, sim, eu vou querer um daiquiri, ah, eu vou querer uma vodka. A pessoa vai e decide ali e recebe aquele produto do jeito que ele quer. Então é bem mais interessante se você tiver várias opções desse modo. Professor, eu posso utilizar o Sweet Case para tudo? Até para duas opções? Pode. Só que saiba que o Sweet Case ele gasta um pouco mais sobre memória, ele gasta um pouco mais principalmente de processamento. Então use com moderação. Você tem uma sequência pequena, são só 3 opções, a pessoa vai decidir se quer suco, guaraná, um refrigerante, suco, refrigerante ou água. Ele quer uma dessas 3 opções. Ponto, só 3 opções, utiliza o if else, dá para ficar tranquilo no if else. Ah, não, mas aí é 10 tipos de bebidas diferentes. Ah, agora a gente passa para o Sweet Case, que é dar essa opção a mais para o nosso cliente. Aí sim a gente utiliza algo bem mais prático como o Sweet Case. Bora ver um exemplo utilizando o Sweet Case. Ler um número de 1 a 5 e imprimir o valor por extenso. Ou seja, a pessoa vai ter ali um número, vai ser pedido um número de 1 a 5 e dependendo do que a pessoa escolher ali, vai aparecer o nome do número ali por extenso. E o que foi feito ali dentro do Sweet Case? Bora entender. O nosso programa inicia-se, ele tem o início com a stdio, que nossas funções de entrada e saída. Linha 6, eu começo uma variável, chamei ela de NRO. Essa variável vai ser a minha variável de controle do nosso switch. Toda vez que você utilizar o switch, chame uma variável de controle, que é ela que vai armazenar o que a pessoa vai digitar para ela, o que vai armazenar dentro dela. Linha 7 é pedido para a pessoa digitar o número de 1 a 5. Na linha 8, esse número que a pessoa digitou vai ser armazenado dentro da nossa variável NRO, tá ali guardadinha. E aí vem o que realmente queremos, o nosso switch. Linha 9. O switch é chamado e dentro do parâmetro esperado pelo switch a gente coloca quem? Colocamos a variável de controle. Aquela variável de controle, o valor que a pessoa digitou, vai estar ali representado ali dentro do switch. E aí os vários casos que você vai colocar, isso depende de você, cada caso deverá ficar em uma linha ali, caso 1, chamando ali o que vai acontecer naquele caso, ou seja, é o caso 1, por quê? Porque eu estou esperando digitação de 1. Ah, professor, e se eu quisesse colocar diferente dos números 1, 2, 3, 4, 5? Quisesse chamar algo como o mais, o menos, a gente poderia chamar esse valor. Ah, se eu quisesse chamar então qualquer um caractere, poderia chamar? Poderia chamar também um caractere. No caso aqui a gente está chamando os valores de 1 a 5, que é onde vai estar enumerado aquele caso. Então quando a pessoa digitou o número, digamos, número 1, esse número 1 está dentro do NRO, e ele vai ser o controle de qual caso que está sendo chamado. Então, o valor que está dentro da nossa variável de controle é o que vai ter que ser o que está diante do case, aquilo que estiver adiante do caso. O tamanho desse menu que você vai fazer depende de você. Você decide o tamanho desse menu. E aí, em frente de cada um desses casos, a gente colocou ali o número 1, a gente escreveu o número 1 por extenso. Lembrar que no final de cada caso você tem que colocar o break. O que é o comando break? O comando break ele é um encerramento. Ele é como se fosse um pontapé. Ele chegou ali, quebrou tudo. Para bem aqui. Chegou em mim, você leu a palavra break, quebra tudo. O que você estiver fazendo e vai para o final. Está fora. Então o break ali, ele te joga para fora daquela estrutura que ele está. Qual é a estrutura que você está? Naquele momento você está dentro do switch. Então, quando você encontra o break, te salta para fora da estrutura switch. Professor, o break serve para qualquer estrutura? Qualquer estrutura. Chamei um loop, um nosso laço. Quando o break for lido, vai para fora? Vai para fora.
chamei algo como o if-else. Chegou naquela estrutura ali, um if-else aninhado, vários if-else, um dentro do outro. Se eu encontrar um break, fora. Então o break ele serve para jogar para fora ali. Se eu não colocar o break, o que acontece? Eu chamei o caso 1, ele vai encontrar o caso 1, vai começar a ler e digitar o número 1, não tem o break, ele vai continuar lendo, vai ler o caso 2, vai ler o caso 3, ou seja, ele vai ler todas as opções, e aí isso não é o que eu quero. Por isso, break. Um último lembrete no nosso switch é o que está ali na linha 16. Após você escrever seu último caso no switch, o último caso você não pode esquecer o default. O default é um caso especial. Ele quer dizer que é tudo fora dos casos que você escolheu. Então, se a pessoa digitar o número 0 ali, ele não está aparado de 1 a 5. Não é nenhum dos casos. É default. Se eu digitar uma palavra, default. Digitei a letrinha, default. Digitei nada, default. Não é 1 a 5, é default. Então aí o que acontece? Vai aparecer número inválido. Eu poderia até especificar de uma forma bem diferente. Ah, a pessoa digitou a letrinha A, ó. Digitou o A. Então tá errado ali. Ao invés de número inválido, ou seja, eu poderia colocar caractere não reconhecido, poderia colocar informação. Errou na sua digitação, poderia colocar a informação que eu quisesse ali. E aí, encerro o nosso programinha. Ler o número de um mês do ano e informar quantos dias tem um mês. Bora para esse outro exemplo. Um caso bem maior, porque eu disse que é infinita a quantidade do menu que você vai colocar. Algo interessante, por isso que eu lembrei vocês de olhar o jogo da cobrinha, porque você pode colocar um menu dentro do menu. Imagine o seguinte, no menu de um jogo, tem lá de você escolher, escolha opções. Quando você clica em opções, dentro do menu opções, você escolheu o case opção. E aí ele vai te levar para um outro menu interno. Dentro do menu opções, lá dentro de opções, da tela de opções, você vai poder escolher algo como mudança de botões, nível de dificuldade. Aí você escolhe nível de dificuldade. Quando você escolhe nível de dificuldade, você vai para a tela de dificuldades, ou seja, você entrou no caso nível de dificuldade, foi para a tela nível de dificuldade, e lá na tela de nível de dificuldade tem lá fácil, médio e difícil. Outro menu. Então, só nesse exemplo de jogo, eu coloquei 3 menus, um dentro do outro. Então, o Switch Case, gente, é uma estrutura que é muito, mas é muito mesmo usada. Aprenda. Quem ainda não percebeu a importância, ainda está com dúvida do Switch Case, aprenda, porque ele vai ser muito, mas é muito utilizado. Percebam o seguinte, em qualquer sistema, qualquer software que vocês estão aí a navegar, um site, por exemplo, ele sempre não tem menus que te levam a novas páginas, que tem menus. Então, se você, toda vez que você esbarrar com um menu, seja numa aplicação, seja num site, seja no sistema, seja o que for, toda vez que você está lá no menu, até na sua televisão, quando você clica lá para aparecer os canais, escolher quais os canais, aparece na tela lá todos os canais e você vai escolher qual o canal, ou você vai escolher se quer ir para a internet, um stream, na sua TV, é um menu. Quer dizer que naquele momento está sendo apresentado um switch case para você. E aí está aí na nossa tela, nesse caso aqui a pessoa é pedido para digitar o número do mês, e conforme o que foi digitado, ele já cai naquele caso. Agora perceba o seguinte, que ele quer dizer quantos dias tem cada mês. E aí, o Rildo foi meio que malandro. No caso 1, 3, 5, 7, 8 e 10, ele sabe que esses são os meses que tem 31 dias. E aí ele já foi malandro que se você escolher o mês 1, ele não tem break. Vocês perceberam que não tem break ali do caso 1, do 3, do 5? Ele já vai lendo direto e cai no caso 12, onde no caso 12 já está dizendo ali que é 31 dias. Então ele pegou, eu peguei aí, vários casos ali ao mesmo tempo, que são tudo de 31. 28 dias, só tem um, é o caso 2, segundo mês. E aí os casos 4, 6, 9 e 11 são de 30 dias. E 4, 6 e 9 não tem break, já caindo no 11. Ou seja, o processamento mesmo só acontece com os meses que tem 28 ou 29, 30 e 31. Só essas 3 comparações.
E se a pessoa digitar algo totalmente diferente disso aí, mês 13, não existe mês 13 no ano. Se não existe, vai cair no default. E aí, mês deve estar entre 1 e 12, que é a mensagem que vai aparecer. E aí, termina ali. Então, nesse caso aí, nesse nosso switch, se a pessoa escolher um mês, ou escolher um mês que não está amparado ali, o nosso programa mostra aquele resultado e sai. A gente ainda não ficou preso ali até mostrar aquilo, até eu digitar alguma coisa, uma saída. Então, a gente não utilizou uma estrutura de laço nesse momento aí. E aí, na linha 22, a gente encerra o nosso programa, retornando o valor 0, porque a nossa função main, ela é do tipo inteiro, ela espera um retorno, e o retorno 0 mostra que tudo deu certo. Vocês percebem aí que tanto lá no nosso móvel C, tá lá a estrutura do móvel C, quanto aqui no nosso COD, funciona de um modo e outro. Outra coisa, qualquer programa que você fizer na linguagem C, qualquer algoritmo que você produzir na linguagem C, independente do compilador, ele tem que rodar. Independente. Eu vou utilizar o móvel C, eu estou utilizando o NetBeans. A estrutura toda que o Hildo fez, ele disse que fez utilizando o Code Break. Se ele utilizou o COD, eu posso, na minha máquina que eu estou utilizando o Eclipse, eu vou conseguir rodar se na tua máquina tem o Ming, tem o Eclipse, está todo configurado para rodar a linguagem C, qualquer código que você fizer vai funcionar lá sim. Qualquer código que você puxar de outra pessoa vai funcionar. Basta que envie para você ali o arquivo .c do jeitinho correto e vai estar funcionando. Tudo bem? Turminha, vamos dar aquela nossa pausazinha de 3 minutinhos e a gente já retorna.